Salve galera, tranquilo? Após ser abduzido por um OVNI para um planeta distante, um menino retorna à Terra anos depois e se surpreende ao descobrir que o mundo mudou drasticamente. Ambientado em 4 de julho de 1978, o filme acompanha David Freeman, de 12 anos, e seu irmão Jeff, de 8, após a derrota de seu cachorro Bruiser em um torneio de frisbee para cães em Fort Lauderdale, Flórida. Apesar dos esforços de seus pais, Ellen e Bill, para se reconciliarem, os Freeman voltam para casa, deixando Jeff com seus amigos. Naquela noite, Ellen pede a David que busque seu irmão na floresta, garantindo-lhe que eles sairão para jantar e assistir aos fogos de artifício assim que a família estiver reunida. Ao buscar Jeff, David percebe o comportamento estranho de Bruiser. Ele late ansiosamente e os leva até uma ravina. De repente, Jeff pula de uma árvore, assustando David. David se afasta, exasperado, seguindo seu cachorro. Uma luz misteriosa na floresta intriga os meninos e desvenda um mistério que desencadeará uma série de eventos surpreendentes na trama do filme. De repente, David escorrega e cai. O menino desmaia repentinamente, mas se recupera rapidamente, sai do cânion e volta para casa. Na porta, ele se assusta com uma mulher estranha que não acredita em sua alegação de morar ali. David ignorou o pedido de socorro dela e invadiu a casa. Ao chamar pelos pais, encontrou outro estranho. O casal decidiu chamar a polícia, então levaram David para a delegacia, onde os policiais encontraram um antigo caso de desaparecimento semelhante ao dele. David insistiu que a data era julho de 1978, o que confundiu a polícia. Acompanhado pela polícia, ele foi à nova residência da família Freeman e descobriu que havia grandes mudanças por lá. Depois de ver seus pais, David desmaiou em seus braços. Na cidade, a polícia encontrou um OVNI que atingiu a linha de energia e chamou o Dr. Faraday, da NASA. O que ele observou o chocou. David acordou no hospital e seu pai, confuso, perguntou sobre seu longo desaparecimento. O menino afirmou, confiante, que voltou para casa assim que encontrou Jeff. O Jeff mais velho entrou, surpreendendo David. Os pais os deixaram, e Jeff se desculpou pelo susto na floresta, admitindo a responsabilidade pelo desaparecimento de David. Ele compartilhou sua pesquisa, revelando que seus pais ainda acreditavam em milagres. Jeff contou a ele que era 1986, 8 anos após a noite na floresta. Os pais de David lhe disseram que ele precisava ser hospitalizado para exames detalhados. Certa noite, David acordou e disse ao irmão que uma voz o chamava. Jeff tentou acalmá-lo, dizendo que era apenas um sonho. No dia seguinte, uma nave alienígena atingiu a base da NASA. Especialistas descobriram que a estrutura da nave estava intacta e difícil de penetrar. Cientistas examinaram a atividade cerebral de David, notaram que a informação era transmitida em código binário e decifraram o projeto da nave. Os resultados foram enviados à NASA, e o Dr. Faraday contatou os Freeman, na esperança de examinar o menino, mas Bill se recusou a permitir que seu filho fosse submetido a experimentos. Faraday insistiu em revelar a verdade e perguntou a David se ele queria saber onde ele tinha estado, pois não conseguia se lembrar de nada. Ele propôs dedicar apenas 48 horas à pesquisa da NASA, e David concordou em poucos segundos. Na base, ele foi colocado em uma sala cheia de brinquedos. A estagiária Caroline mostrou a ele um robô que podia entregar comida e outros itens. David ficou surpreso e perguntou por que não estavam transmitindo seu programa favorito. Caroline explicou que o programa não era transmitido há muito tempo. Enquanto exibia o videoclipe, ela notou que David estava surpreso por não se lembrar do ocorrido. Quando questionado sobre o passado, David admitiu que não conseguia se lembrar de nada. Caroline ficou preocupada e rapidamente mudou de assunto, prometendo levar um delicioso café da manhã. No dia seguinte, o Dr. Faraday permitiu que David ligasse para casa e garantisse à família que estava bem. Faraday e seus assistentes começaram a realizar novos exames. Instalaram sensores na cabeça do menino e perguntaram o que aconteceu depois que ele caiu no rio. De repente, devido ao excesso de informações, o computador começou a apresentar problemas. David não conseguia se lembrar de nada e foi solicitado a dizer seu nome, e o computador respondeu mais rápido do que ele conseguia.
Irritado, David repetiu que não conseguia se lembrar. Mas seu cérebro mostrou que ele estava no distante planeta Fang, a 560 anos-luz da Terra, voando a uma velocidade superluminal. Para ele, menos de 5 horas haviam se passado, mas na Terra, 8 anos se passaram, chocando Faraday. Quando questionado sobre a situação no planeta Fang, David forneceu um mapa estelar. Ele se assustou, arrancou o sensor e fugiu de Faraday. Faraday percebeu que o menino ficaria mais tempo do que o esperado. Naquela noite, Caroline foi visitar David com um carrinho de comida robótico. David expressou desconforto, mas se consolou com a ideia de que poderia voltar para casa no dia seguinte. No entanto, Caroline inadvertidamente revelou que o manteriam no centro por pelo menos mais 5 dias. Em pânico, David pediu ajuda a ela. Durante a noite, foi acordado pela voz em sua cabeça, e o robô enviado por Caroline o levou ao hangar onde a nave espacial estava localizada. A entrada na concha perfeita revelou as escadas que levavam ao interior. David entrou cuidadosamente. O computador da nave espacial, a voz que o chamava, o designou como navegador. O computador mostrou que o cérebro de David continha o mapa estelar necessário para retornar ao planeta. A equipe de segurança notou a entrada da nave espacial e soou o alarme. Equipes fortemente armadas da NASA invadiram o hangar, pensando que David era um alienígena hostil. A nave se preparou para retornar a Fenshinchen, mas David pediu para ser levado para casa. O computador aguardou instruções, e o garoto sugeriu voar a cerca de 32 quilômetros da base. No entanto, o computador interpretou de forma diferente, e eles se ergueram repentinamente diante da plateia surpresa. Faraday sugere rastrear a nave espacial na sala de comunicações. David ordena que o computador retorne à Terra e voe 32 quilômetros à frente. Quando David questiona por que veio à Terra, descobre que a nave espacial está coletando amostras biológicas para análise. David, inesperadamente, o escolhe. O computador descobre que os humanos usam apenas 1/10 do cérebro para testar isso. O computador insere todos os mapas estelares no cérebro do menino, mas logo colide com fios de alta tensão e todos os dados são perdidos. A nave espacial não consegue completar sua missão e retornar para casa sem a ajuda de David. Após 8 dias longe de casa, David fica furioso e exige voltar para casa, pelo menos para sua própria casa. Um helicóptero da NASA aparece. O computador promete levá-lo assim que o acesso ao mapa for restaurado, mas de repente sai e desaparece da vista dos cientistas. David sugere que se escondam. David pergunta como ele deveria chamá-lo. David decide chamá-lo de Max. Max mergulha no mar para se esconder dos funcionários da NASA. Para o choque de David, Max decide extrair informações do cérebro do menino. Ele abre um compartimento da nave espacial e encontra criaturas de diferentes planetas, incluindo o inofensivo Parker Marin, que vem de um planeta destruído por um impacto de cometa. David pede a Max que o leve para casa. Enquanto isso, os radares da NASA não detectam a nave espacial, e o pai de David liga para Faraday, preocupado. Max obtém informações do cérebro de David como um humano faria. Eles então discutem sobre inteligência, e o robô ofendido levanta a nave espacial, sugerindo que David aprenda a controlá-la sozinho. Assim que David procura a alavanca de controle, a nave começa a cair livremente. Faraday percebe que perdeu o controle e está prestes a cair. Felizmente, David aperta o botão certo a tempo, e a nave espacial decola imediatamente. Ele continua a pilotar a nave, percebendo que não é tão difícil quanto pensava. Enquanto isso, Caroline conta aos Freeman sobre a nave alienígena de David. Ela é encontrada por oficiais da NASA. David e Max em Tóquio chamam a atenção, sobrevoam São Francisco e depois se perdem no Texas. Eles pedem informações aos moradores locais, mas ninguém responde. Max pergunta a David sobre o que é o barulho que ouve vindo do carro. David explica que é música, e Max diz que quer ouvir algo parecido. O garoto sugere captar ondas de rádio semelhantes. Enquanto isso, OVNIs estão sendo noticiados. De volta à Flórida, David pede a Max que pare em um posto de gasolina próximo. Os moradores locais ficam impressionados com a nave espacial.
Ao ligar para casa, ele descobre que a NASA está em sua casa. David mostra a nova casa a Jeff, sugerindo enviar um sinal visível de cima para ajudar a localizá-la. Enquanto isso, a trama fica mais intensa. A caminho de Fort Lauderdale, Jeff solta fogos de artifício no telhado, deixando David e Max perceberem que estão em casa. O garoto agradece ao robô. Ele planeja compartilhar essa aventura com os amigos, mas também percebe que todos cresceram. Max se oferece para devolver o robô 8 anos atrás, apesar dos riscos. Ao se aproximar da casa dos Freeman, David percebe o veículo da NASA e percebe que eles não o deixarão ir. Max abre a porta e David vai embora. Ao ver a forte segurança dos pesquisadores e da polícia, ele percebe que não terá uma vida normal lá. David pede desculpas, admite que não pertence mais ao passado, expressa seu amor aos pais e retorna à nave espacial. David pede a Max que o mande de volta ao passado, mas corre o risco de evaporar. Ele argumenta que não tem escolha a não ser evitar mais ridículo da NASA. Depois de se despedirem e agradecerem um ao outro, David e Max embarcam em uma arriscada viagem no tempo. Mas David acorda no mesmo rio em 1978. Ele corre para casa. Ao chegar, encontra sua família ansiosamente esperando por ele. Os Freeman saem do cais e se preparam para jantar. De repente, David confessa seu amor pelos pais, pelo cachorro e até mesmo por seu irmão irritante. Jeff encontra uma criatura alienígena na mochila de David, mas David pede que ele guarde segredo. Enquanto as comemorações do Dia da Independência continuam, David avista Max nos fogos de artifício e o sinaliza antes de voar de volta para seu planeta. Se você gosta desse tipo de recapitulação, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Curta e traremos mais vídeos. Até a próxima!